Desde o início da civilização humana, a guerra tem sido uma constante. Mas nenhuma guerra na história se compara à possibilidade daquilo que muitos temem como o próximo grande conflito, a Terceira Guerra Mundial. Essa guerra, caso ocorra, não será como as anteriores. Ela será marcada por tecnologias nunca antes usadas em conflitos abertos, alianças frágeis sob tensão extrema e uma globalização que faz com que qualquer conflito em um ponto do mundo afete todos os demais. Para entender como chegamos até aqui, precisamos voltar no tempo. Revisitar o passado não apenas nos ajuda a entender os erros cometidos, mas também nos dá pistas de como o mundo pode mergulhar, mais uma vez, em uma guerra de proporções globais. Tudo começou com a Primeira Guerra Mundial, em 1914. Um conflito que ninguém imaginava durar tanto tempo, nem causar tanto impacto. A Europa mergulhou em um abismo de trincheiras, gás venenoso e milhões de mortos. As razões foram complexas: imperialismo, nacionalismo exacerbado, alianças militares rígidas e uma corrida armamentista sem precedentes. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, em Sarajevo, foi apenas a fagulha. O mundo observou com incredulidade como uma única morte desencadeou a morte de milhões. A chamada Guerra para Acabar com Todas as Guerras terminou em 1918, mas seu legado foi uma paz frágil. O Tratado de Versalhes, imposto à Alemanha, foi um terreno fértil para ressentimento. Na década seguinte, crises econômicas, como a de 1929, lançaram o mundo em desespero. A Alemanha, humilhada e empobrecida, viu surgir um líder que prometia restaurar seu orgulho nacional: Adolf Hitler. A Segunda Guerra Mundial eclodiu em 1939. Muito mais devastadora que a primeira, custou a vida de mais de 70 milhões de pessoas. Foi nesse conflito que o mundo testemunhou o poder destrutivo de armas nucleares. Hiroshima e Nagasaki tornaram-se símbolos do que a ciência, quando usada com propósitos destrutivos, pode causar. Ao final da guerra, duas superpotências emergiram: os Estados Unidos e a União Soviética. Nascia a Guerra Fria. Durante décadas, o mundo viveu sob a sombra do medo. A Guerra Fria foi uma guerra sem tiros diretos entre as duas superpotências, mas com conflitos por procuração espalhados pelo globo. Vietnã, Coreia, Afeganistão, Cuba. Uma guerra de espionagem, propaganda, corrida espacial e, acima de tudo, corrida armamentista nuclear. O conceito de destruição mútua assegurada era o que mantinha a paz. Nenhuma das partes queria iniciar um conflito que garantisse sua própria destruição. Mesmo com a queda do Muro de Berlim em 1989 e o colapso da União Soviética em 1991, o mundo não entrou em uma era de paz universal. Pelo contrário, novos conflitos surgiram. A Guerra do Golfo, os ataques de 11 de setembro, as invasões do Afeganistão e do Iraque, a Primavera Árabe e o fortalecimento de grupos extremistas como o Estado Islâmico demonstraram que a paz mundial ainda era uma miragem. No século XXI, o mundo enfrenta uma nova configuração. As alianças continuam, mas os blocos estão mais fragmentados. A ascensão da China como superpotência econômica e militar desafia o domínio dos Estados Unidos. A Rússia, sob a liderança de Vladimir Putin, busca restaurar sua influência geopolítica, como vimos na anexação da Crimeia em 2014 e na invasão da Ucrânia em 2022. Além disso, há o fortalecimento de países como a Índia, a instabilidade no Oriente Médio, as tensões na Península Coreana e a corrida por recursos naturais que se tornam cada vez mais escassos. Vivemos em uma era em que a informação é poder, mas também é arma. Fake news, manipulação de massas e desinformação são utilizados por estados para desestabilizar sociedades inteiras. A internet, que deveria ser um instrumento de união e conhecimento, tornou-se um campo de batalha silencioso, onde ciberataques podem paralisar cidades, derrubar redes elétricas e manipular eleições. A guerra mudou. E a próxima grande guerra poderá começar com um clique. Em paralelo, as mudanças climáticas intensificam os conflitos por recursos. A escassez de água potável, o aumento do nível do mar, desastres naturais frequentes e a perda de áreas agrícolas criam novas tensões geopolíticas. O Ártico,
Antes intocado, agora é palco de disputas por rotas comerciais e reservas energéticas. Países militarizam áreas antes negligenciadas, prevendo que no futuro esses territórios serão estratégicos. O declínio da diplomacia tradicional é outro fator preocupante. Organizações como a ONU e a OTAN, embora ainda relevantes, enfrentam desafios para conter tensões crescentes. Muitas vezes são acusadas de ineficiência ou de servirem aos interesses de poucos. A desconfiança entre nações aumenta. Em vez de buscar diálogo, muitos países optam por fortalecer seus exércitos e investir em tecnologias de guerra. O medo e a insegurança geram uma corrida por proteção que pode, ironicamente, levar ao conflito que todos querem evitar. Além disso, o avanço da inteligência artificial e da automação traz um novo paradigma. Sistemas autônomos de defesa, drones com capacidade letal independente, softwares capazes de prever movimentos militares e tomar decisões em frações de segundo estão sendo desenvolvidos. O controle humano sobre a guerra está sendo diluído. Em um futuro próximo, uma IA poderá iniciar um conflito global sem que um único dedo humano aperte o botão. O século XXI é marcado por uma interdependência econômica sem precedentes. Globalização conectou mercados, cadeias de produção, economias e sistemas financeiros. No entanto, essa interdependência é uma faca de dois gumes. Qualquer conflito de larga escala pode gerar uma reação em cadeia, desestabilizando todo o planeta. Uma guerra moderna pode paralisar o comércio mundial, provocar fome em massa e colapsar economias inteiras em dias. A pergunta que ecoa entre estrategistas, cientistas, filósofos e cidadãos comuns é: estamos nos aproximando de uma nova guerra mundial? E se sim, quais serão os gatilhos? Seria uma provocação militar? Um erro de cálculo? Um ataque cibernético atribuído erroneamente a um país rival? Uma crise econômica que leve a extremos nacionalistas? A história mostra que, muitas vezes, grandes guerras começam por causas pequenas amplificadas por contextos explosivos. Se olharmos para a tensão crescente entre China e Taiwan, para a guerra contínua na Ucrânia, para as disputas no Mar do Sul da China, para a proliferação de armas nucleares na Coreia do Norte e para o colapso ambiental iminente, percebemos que há muitas faíscas em um barril de pólvora. A pergunta talvez não seja se, mas quando e como. Mesmo em meio ao pessimismo, ainda há vozes que clamam pela razão. Movimentos pacifistas, cientistas alertando sobre os riscos existenciais da guerra moderna, diplomatas tentando criar novas formas de diálogo internacional. A esperança reside na capacidade humana de aprender com os erros do passado. No entanto, a pressa do mundo moderno, a ganância por poder e recursos e a desinformação constante dificultam esse aprendizado. Estamos hoje caminhando por uma trilha estreita à beira de um precipício. As escolhas que fizermos nos próximos anos definirão o destino não apenas de uma geração, mas de toda a civilização humana. A Terceira Guerra Mundial não será apenas uma repetição dos erros anteriores. Ela poderá ser o fim de tudo o que conhecemos, mas também poderá ser evitada, se agirmos com sabedoria, coragem e cooperação. No entanto, para compreender melhor os riscos que enfrentamos, é preciso olhar com mais atenção para os atores envolvidos nesse grande jogo de xadrez geopolítico. Quem são os protagonistas? Quais alianças estão se formando nos bastidores? E como a tecnologia está mudando as regras do jogo? Essas perguntas serão exploradas na próxima parte desta série. O mundo está mais conectado do que nunca, mas também mais vulnerável. E nessa nova realidade, os riscos de uma terceira guerra mundial não são mais ficção científica. Eles são possibilidade concreta. A geopolítica mundial é uma teia intricada de interesses, alianças, disputas históricas e rivalidades silenciosas. Enquanto os olhos do mundo se voltam para as manchetes mais visíveis, uma guerra declarada, uma invasão noticiada, um conflito local, o verdadeiro jogo do poder é muitas vezes silencioso, travado nos bastidores das diplomacias, nos acordos secretos e nas movimentações militares que não aparecem no noticiário comum. A compreensão das potências envolvidas é fundamental para entender como uma eventual terceira guerra mundial pode emergir. Afinal, quem são os jogadores no tabuleiro?
E quais são suas ambições, seus medos, suas estratégias? Comecemos pelos Estados Unidos da América, ainda considerados a principal superpotência global, com a maior rede de bases militares no mundo, a economia mais forte em termos de PIB nominal e uma força naval que ultrapassa a soma das marinhas de várias nações combinadas. A China, com seu crescimento meteórico nas últimas 4 décadas, emerge como a principal desafiante. Não se trata apenas de economia, ainda que a China já seja, em termos de paridade de poder de compra, a maior economia do mundo. Trata-se de influência global. O projeto da Nova Rota da Seda, também conhecido como Iniciativa do Cinturão e Rota, está redesenhando os fluxos comerciais internacionais. Portos, ferrovias, estradas, acordos com dezenas de países. Pequim investe não apenas em infraestrutura, mas em presença global. Ao mesmo tempo, a China reforça sua capacidade militar, desenvolve mísseis hipersônicos, amplia sua marinha e testa armas espaciais. Rússia e China, embora diferentes em suas ideologias e estruturas internas, compartilham interesses comuns em desafiar a hegemonia ocidental. A Rússia, sob a liderança de Vladimir Putin, já mostrou sua disposição em usar força militar para garantir seus objetivos geopolíticos. A anexação da Crimeia em 2014 e a guerra na Ucrânia a partir de 2022 são demonstrações claras disso. Moscou vê a expansão da OTAN como uma ameaça direta e, por isso, busca alianças com potências que desafiem a ordem liderada pelos Estados Unidos. O eixo Rússia-China, embora não oficialmente declarado como aliança militar, vem se fortalecendo com exercícios conjuntos, acordos energéticos e posições semelhantes em organismos internacionais. Mas há outras potências com papéis cruciais nesse cenário. A Índia, por exemplo, é uma potência emergente com ambições regionais e globais. Detentora de armas nucleares, com uma população que supera 1,4 bilhão de pessoas e um setor tecnológico em rápida expansão, a Índia é um ator-chave na Ásia. Ela mantém relações complexas com a China, marcada por rivalidade e fronteiras disputadas, e cooperação com os Estados Unidos e países do Ocidente, especialmente através do Quad, o Diálogo de Segurança Quadrilateral, que inclui Japão, Austrália e os próprios EUA. Falando em Japão e Austrália, essas duas nações têm fortalecido sua presença estratégica no Pacífico como contrapeso ao avanço chinês. O Japão, constitucionalmente limitado em termos militares desde a Segunda Guerra Mundial, tem ampliado seus investimentos em defesa, sob o argumento de que precisa se proteger frente às ameaças crescentes na região. A Austrália, por sua vez, firmou uma aliança militar inédita com os Ipuniua e o Reino Unido, chamada AUKUS, focada principalmente no desenvolvimento de submarinos nucleares e tecnologia de guerra avançada. No Oriente Médio, o Irã continua sendo um ponto de tensão constante. Envolvido em guerras por procuração na Síria, Iêmen, Iraque e Líbano, o Irã desafia a influência americana e israelense na região. Seu programa nuclear, alvo de intensas negociações e sanções, é uma das principais preocupações globais. Um eventual conflito direto entre Irã e Israel, ou entre Irã e os EUA, pode ser o estopim de um confronto regional com potencial para escalar a níveis globais. Outro jogador volátil é a Coreia do Norte. Sob a liderança de Kim Jong-un, o regime continua investindo pesadamente em seu programa nuclear e em mísseis balísticos intercontinentais. A Coreia do Norte é imprevisível, e sua proximidade com a Coreia do Sul, Japão e bases americanas na região criam um ambiente permanentemente instável. Além dos estados nacionais, não podemos ignorar os atores não estatais. Organizações como o Hezbollah, o Hamas, milícias apoiadas por estados rivais, empresas de segurança privada com atuação paramilitar e até grupos cibernéticos que operam sob orientação estatal. Todos desempenham papéis na nova forma de guerra. Guerras híbridas que misturam elementos convencionais com desinformação, sabotagem cibernética e insurgência são agora parte da equação estratégica global. A OTAN, aliança militar liderada pelos Estados Unidos, continua sendo a principal estrutura de defesa coletiva do Ocidente.
Mas mesmo essa aliança enfrenta desafios. Alguns países membros questionam seu envolvimento em crises distantes de seus interesses imediatos. Outros enfrentam pressões internas que colocam em dúvida sua disposição de agir em caso de guerra. A solidariedade automática prevista pelo artigo 5 do Tratado da OTAN, que estipula que um ataque a um membro é um ataque a todos, é na prática um teste de nervos que nunca foi realmente enfrentado frente a uma potência nuclear. Enquanto isso, alianças informais e emergentes vêm se consolidando fora do eixo ocidental. O BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, discute mecanismos financeiros alternativos ao dólar, propostas de novas instituições multilaterais e até cooperação em segurança. Embora o bloco ainda esteja longe de ser uma aliança militar, suas movimentações indicam um desejo claro de reequilibrar o poder global. Além disso, o avanço das tecnologias militares é um fator crítico. Mísseis hipersônicos, que viajam a mais de 5 vezes a velocidade do som e são difíceis de interceptar, estão sendo desenvolvidos por potências como Rússia, China e EUA. Drones autônomos, capazes de identificar e eliminar alvos sem intervenção humana direta, estão sendo testados em diferentes teatros de guerra. Armas de energia dirigida, como lasers, começam a ser implantadas para defesa aérea e antimísseis. A militarização do espaço, com satélites armados e programas secretos de guerra orbital, avança em silêncio. A cibersegurança se tornou um dos maiores campos de batalha modernos. Grupos patrocinados por estados invadem redes de infraestrutura crítica, como sistemas elétricos, hospitais, aeroportos e bancos. As armas cibernéticas podem causar tanto dano quanto um ataque físico, paralisando economias e espalhando pânico. E o mais preocupante, muitas vezes é difícil identificar com precisão o agressor. Isso aumenta exponencialmente o risco de erros de cálculo e retaliações injustificadas. Não podemos ignorar o papel da desinformação. Plataformas digitais são utilizadas para manipular opiniões públicas, espalhar teorias da conspiração, incitar violência e desestabilizar governos. A guerra informacional é uma ferramenta poderosa e pode ser usada para justificar ações militares, provocar revoltas internas ou sabotar eleições. Em um mundo onde a verdade é fragmentada e subjetiva, a confiança entre nações se deteriora. Outro fronte silencioso é o oceânico. As potências estão expandindo suas frotas navais e desenvolvendo submarinos nucleares com capacidade de permanecer submersos por meses. O controle de rotas marítimas e o acesso a recursos submarinos, como petróleo e minerais raros, são cada vez mais disputados. O Ártico, em particular, tem se tornado uma zona de interesse estratégico devido ao derretimento do gelo e à abertura de novas rotas comerciais. Rússia, EU, Canadá, China e Noruega disputam, direta ou indiretamente, áreas desse território. Em resumo, o mundo atual está mais polarizado do que parece. A globalização, que deveria unir, também criou interdependências que geram vulnerabilidades. E os líderes globais, pressionados por populismos internos, crises econômicas e urgências ambientais, muitas vezes tomam decisões de curto prazo que comprometem a estabilidade de longo prazo. O cenário é inquietante. Uma rede complexa de alianças formais e informais, tecnologias militares em constante evolução, disputas territoriais não resolvidas, interesses econômicos conflitantes e uma desconfiança generalizada. Tudo isso em um ambiente onde uma crise localizada pode, em questão de dias, se transformar em uma guerra mundial. A Terceira Guerra Mundial, caso venha a ocorrer, não será como as anteriores. Ela pode começar com um ataque cibernético silencioso, ou com um míssil hipersônico que atinja um alvo antes mesmo de ser detectado. Pode nascer de um erro de interpretação, de um sistema de IA mal calibrado, ou de uma provocação local mal administrada. Com tantos jogadores no tabuleiro e tantas armas poderosas à disposição, o risco de escalada é constante. Por isso, entender as potências em conflito, suas alianças e seus interesses é essencial para prever e, quem sabe, evitar o pior. Mas se quisermos compreender como exatamente esse conflito pode eclodir, quais seriam os gatilhos mais prováveis, os eventos que podem transformar uma faísca em uma explosão global,
Então precisamos mergulhar nos possíveis cenários do início de uma terceira guerra mundial. É isso que exploraremos na próxima parte desta série. Porque, quando se trata do futuro da humanidade, a ignorância nunca é uma opção. O estopim. Cenários prováveis para o início de uma terceira guerra mundial. Ao longo da história, grandes guerras muitas vezes começaram com eventos que, à primeira vista, pareciam pequenos. Uma disputa territorial isolada, um assassinato político, uma agressão não prevista, faíscas que, ao cair em um barril de pólvora já preparado, transformaram o mundo em campos de batalha. Quando se fala da possível terceira guerra mundial, o maior erro seria pensar que ela surgirá como um único evento catastrófico e óbvio. Mais provável é que ela comece como uma cadeia de reações, uma série de movimentos e contramovimentos que, em determinado ponto, escapam do controle humano. Mas quais são os cenários mais prováveis que poderiam acionar esse gatilho? Quais regiões do mundo são consideradas potenciais epicentros de um conflito global? E, mais importante, quais fatores poderiam contribuir para que uma crise local se transformasse em uma guerra de proporções planetárias? Comecemos com o cenário mais frequentemente citado pelos analistas militares: a crise no Mar do Sul da China. Essa vasta região marítima, rica em recursos naturais e com rotas comerciais vitais, é reivindicada por diversos países: China, Vietnã, Filipinas, Malásia, Brunei e Taiwan. A China, no entanto, afirma soberania quase total sobre a área, baseando-se na chamada linha de 9 traços, um argumento historicamente contestado, mas fortemente defendido por Pequim. Para reforçar sua presença, a China construiu ilhas artificiais, instalou bases militares e patrulha a região com sua marinha. Imagine agora um incidente. Um navio filipino é afundado por um míssil lançado de uma base chinesa, em resposta a uma suposta violação territorial. As Filipinas acionam o Tratado de Defesa Mútua com os Estados Unidos. A Marinha Americana responde, envia porta-aviões e impõe bloqueios. A China vê isso como um ato de agressão e lança uma ofensiva limitada para proteger sua soberania. Em poucas semanas, o conflito se espalha pelo Pacífico, envolvendo Japão, Coreia do Sul, Austrália e outros aliados. A Rússia, em solidariedade à China, decide abrir uma frente no Ártico, e assim, o tabuleiro global é acionado. Outro ponto sensível é Taiwan. Pequim considera a ilha uma província rebelde que deve ser reintegrada à força, se necessário. Taiwan, por sua vez, é uma democracia vibrante, com forte apoio dos Estados Unidos e cada vez mais integrada ao Ocidente. Um ataque chinês à ilha, talvez motivado por uma declaração formal de independência de Taipei, poderia provocar uma reação militar dos Estados Unidos. A guerra começaria com mísseis sobre o Estreito de Taiwan, invasões anfíbias e batalhas navais. Mas rapidamente poderia se expandir. O Japão se veria obrigado a agir. A Coreia do Sul entraria em estado de alerta, e a presença de tropas americanas no Pacífico transformaria o conflito em algo muito maior. No leste europeu, a Ucrânia permanece um epicentro perigoso. Embora o conflito iniciado em 2022 tenha ganhado novas formas ao longo dos anos, o risco de uma escalada continua real. Imagine um cenário em que, após um avanço bem-sucedido das forças ucranianas, apoiadas por tecnologia de ponta da OTAN, um ataque atinge diretamente território russo. Moscou, sob forte pressão interna e externa, decide usar armas nucleares táticas como resposta. A OTAN, diante de tal violação, considera o ataque como uma linha vermelha cruzada. A resposta pode ser rápida, proporcional ou devastadora. Em poucos dias, o leste europeu se tornaria um campo de guerra entre as maiores potências do planeta. O Oriente Médio também é uma região de alta volatilidade. Um ataque do Irã contra Israel, ou vice-versa, pode mobilizar dezenas de países. Imagine que o Irã conclui secretamente o desenvolvimento de uma ogiva nuclear e a usa como forma de dissuasão contra um ataque iminente. Israel, percebendo a ameaça existencial, realiza um bombardeio preventivo. O Hezbollah reage do Líbano. Grupos armados são ativados na Síria e no Iraque. Os EUA entram para defender Israel. A Rússia e a China apoiam diplomaticamente o Irã. A instabilidade derruba mercados globais.
Um ataque a navios petroleiros no Golfo Pérsico bloqueia o fluxo de energia para o Ocidente. O conflito escala além das fronteiras da região. Não se pode ignorar a Coreia do Norte. Um teste nuclear mal-sucedido que destrua parte de uma cidade fronteiriça ou o lançamento de um míssil sobre o território japonês pode gerar uma reação internacional imediata. A Coreia do Sul, com apoio americano, decide realizar ataques cirúrgicos para eliminar ameaças. Pyongyang responde com força total. O conflito envolve bases americanas no Japão e Guam, levando os EUA a contra-atacar. A China, pressionada por sua aliança informal com o regime norte-coreano, se vê forçada a reagir. E mais uma vez, um conflito regional se transforma em um confronto global. Mas não são apenas os eventos militares diretos que podem iniciar uma guerra global. Um ataque cibernético massivo contra uma infraestrutura crítica pode ter efeitos devastadores. Imagine um grupo ligado a um governo estrangeiro que paralisa o sistema elétrico dos Estados Unidos, provocando apagões em cidades inteiras, caos em hospitais, paralisação de bancos e colapso de redes de comunicação. Em resposta, os Esserupodewa acusam publicamente um rival, digamos, a Rússia ou a China, e lançam um contra-ataque cibernético. Sistemas militares são atingidos, satélites são derrubados, mísseis são ativados erroneamente. O medo da desestabilização leva a uma corrida armamentista emergencial. Em pouco tempo, o mundo entra em um estado de alerta total. Outro cenário possível envolve um erro de cálculo provocado por inteligência artificial militar. À medida que as armas se tornam mais autônomas, sistemas de detecção, resposta e ataque passam a depender menos de decisões humanas. Um drone autônomo pode interpretar um avião comercial como ameaça e abatê-lo. Um sistema de mísseis automático pode lançar um ataque por engano. Um algoritmo mal treinado pode interpretar uma simulação como uma ameaça real. A reação em cadeia pode ser catastrófica. Sem tempo para verificação humana, países podem agir com base em dados incorretos. E, nesse tipo de ambiente, a escalada é quase inevitável. Há ainda o risco de colapso econômico global, causado por uma crise financeira repentina, talvez agravada por catástrofes climáticas, pandemias ou sabotagens intencionais. Em um cenário de fome, desemprego, hiperinflação e caos social, governos podem buscar no inimigo externo um álibi para restaurar a ordem interna. Um líder populista pode usar uma guerra como ferramenta de unificação nacional. A história já nos mostrou isso inúmeras vezes. O mais preocupante de todos os cenários, porém, é aquele que combina todos os anteriores. Um conflito começa no Mar do Sul da China. Simultaneamente, há distúrbios no Oriente Médio. Um ataque cibernético paralisa Nova York. Um sistema de defesa automático interpreta um míssil de teste como ataque real. Em poucas horas, o mundo entra em uma sequência de decisões desesperadas, com países ativando planos de guerra, convocando reservas, fechando fronteiras. A diplomacia, nesse ponto, já teria falhado. A Terceira Guerra Mundial, caso aconteça, provavelmente não terá uma declaração formal de guerra como em 1939. Ela poderá ser uma guerra sem anúncio, sem nome oficial, mas com impactos imensuráveis. Será uma guerra que começa com drones e termina com devastação nuclear, que se inicia no ciberespaço e deságua nas cidades, que é alimentada por medo, desinformação e egos inflados. Por isso, entender esses cenários é mais do que um exercício de futurologia. É uma ferramenta de prevenção. É uma forma de pressionar líderes a tomarem decisões mais racionais, de fortalecer organismos multilaterais e de construir mecanismos de contenção e diálogo. O mundo está mais interconectado do que nunca e também mais frágil. Em um planeta com armas capazes de destruir civilizações, a margem para erros é mínima. A paz muitas vezes não é fruto da harmonia, mas da contenção do caos. Na próxima parte desta série, exploraremos como, caso iniciada, essa guerra poderia se desenrolar. Quais seriam as táticas, os tipos de armas utilizadas, as estratégias de dominação e os papéis de cada potência envolvida? O campo de batalha do futuro não será apenas terrestre. Será aéreo, marítimo, espacial e cibernético. Será também psicológico, com propaganda, inteligência artificial e guerra de narrativas.
Prepare-se para mergulhar no coração sombrio do que poderia ser o maior conflito da história humana, porque só conhecendo os horrores possíveis é que podemos nos comprometer com a sua prevenção. A guerra em curso. Estratégias, armas e teatros de combate da Terceira Guerra Mundial. Se o século XX nos ensinou algo, é que as guerras evoluem. De combates com baionetas e trincheiras na Primeira Guerra Mundial, passamos aos tanques, aviões e ogivas nucleares da Segunda. E agora, olhando para o horizonte de uma possível Terceira Guerra Mundial, é evidente: o conflito não será apenas travado por soldados em campos de batalha, mas por algoritmos, satélites, redes de dados, inteligências artificiais e armas que desafiam a imaginação humana. Neste ponto da nossa narrativa, a guerra já começou. Os estopins foram acionados, alianças foram invocadas, linhas vermelhas foram cruzadas. O mundo está em guerra. Mas como essa guerra se desenrola? Quais são as armas utilizadas? Onde ocorrem os principais combates? E qual o papel da tecnologia em um cenário de confronto total? Para compreender esse novo tipo de conflito, precisamos dividir os teatros de guerra em 5 grandes domínios: terrestre, aéreo, marítimo, cibernético e espacial. Cada um desses domínios tem suas próprias características, táticas e tecnologias, e juntos formam o tabuleiro da guerra moderna. O campo de batalha terrestre. Apesar de todos os avanços tecnológicos, o domínio terrestre continua sendo um dos mais estratégicos. A ocupação de territórios, o controle de fronteiras e a destruição de infraestrutura física permanecem objetivos militares fundamentais. Na Terceira Guerra Mundial, as forças terrestres seriam massivamente automatizadas. Tanques autônomos, equipados com sensores de última geração, operariam sem tripulação. Robôs de patrulha substituiriam soldados em áreas de risco extremo. Exoesqueletos aprimorados aumentariam a força e a resistência dos combatentes humanos, transformando cada soldado em uma unidade de combate quase sobre-humana. A infantaria operária com óculos de realidade aumentada, conectados a redes táticas de inteligência artificial, que sugerem alvos, rotas seguras e estratégias em tempo real. Drones de reconhecimento do tamanho de libélulas sobrevoariam áreas urbanas, mapeando posições inimigas com precisão milimétrica. Além disso, o uso de armas biológicas e químicas sofisticadas poderia voltar à tona, desta vez com variantes projetadas para atingir apenas determinados grupos genéticos ou com dispersão controlada por nanotecnologia. As convenções internacionais que proíbem esse tipo de armamento seriam ignoradas diante da escala do conflito. As cidades se tornariam centros de batalhas urbanas intensas, combates casa por casa, drones voando entre prédios, armadilhas explosivas escondidas em sistemas automatizados de transporte, infraestruturas críticas como usinas, hospitais, redes de água e energia seriam alvos prioritários, com o objetivo de quebrar a espinha dorsal da resistência civil. O domínio aéreo, supremacia nos céus. O domínio aéreo da Terceira Guerra Mundial seria disputado principalmente por drones, caças furtivos e aeronaves hipersônicas. Drones de combate equipados com inteligência artificial, capazes de tomar decisões sem intervenção humana, seriam lançados em enxames para sobrecarregar os sistemas de defesa inimigos. Esses drones seriam capazes de voar em formação, realizar manobras evasivas complexas, identificar alvos em tempo real e autodestruir-se se capturados. Os caças hipersônicos, voando a velocidades superiores a Mach 5, seriam praticamente impossíveis de interceptar com a tecnologia convencional. Seus ataques poderiam atingir bases militares a milhares de quilômetros de distância em minutos. O uso de dirigíveis stealth, que operam em altitudes elevadas por semanas, permitiria vigilância constante sobre áreas inimigas. Aviões autônomos de reabastecimento, transporte e evacuação médica garantiriam operações logísticas quase ininterruptas. Além disso, bombas eletromagnéticas seriam utilizadas para desativar eletrônicos inimigos, neutralizando comunicações, radares e sistemas de mira. A supremacia aérea, antes conquistada por força bruta, agora seria definida pela capacidade de manipular informação, velocidade e inteligência artificial. O mar.
submarinos fantasmas e frotas fantasmas. O domínio marítimo seria palco de uma guerra de sombras. Submarinos nucleares com camuflagem acústica e invisibilidade magnética operariam nas profundezas dos oceanos, carregando ogivas intercontinentais e torpedos guiados por IA. Navios fantasma, totalmente autônomos, patrulhariam áreas de conflito com sensores de 360 graus, mísseis antiaéreos e sistemas de autodefesa. Cada frota seria acompanhada por centenas de drones aquáticos, pequenos, rápidos e praticamente indetectáveis, capazes de colocar minas, realizar sabotagens e interceptar comunicações subaquáticas. Os mares, antes rotas de comércio e transporte, tornariam-se campos minados invisíveis. Rotas comerciais seriam interrompidas, causando colapso econômico global. Ataques a navios civis seriam usados como provocação para intensificar o conflito. O controle do mar determinaria o sucesso das operações logísticas. Países insulares como Japão, Reino Unido e Taiwan dependeriam da proteção naval para sobreviver. A pirataria cibernética em alto mar se tornaria uma ameaça real, com navios sequestrados remotamente por hackers e redirecionados para zonas de guerra. O ciberespaço, a batalha invisível. Nenhuma guerra moderna pode ser vencida sem dominar o ciberespaço. A Terceira Guerra Mundial traria consigo o mais intenso conflito digital da história. Países inteiros seriam colocados no escuro por ataques a redes elétricas. Hospitais seriam paralisados por ransomware. Satélites seriam desativados por códigos maliciosos. Manipulação de dados, roubo de segredos militares, sabotagem de mísseis e drones. Tudo seria feito por hackers militares, operando de bunkers digitais invisíveis. A guerra de informação também seria travada nesse domínio. Campanhas de desinformação, deepfakes, simulações de declarações oficiais, ataques psicológicos e manipulação de redes sociais colocariam populações inteiras umas contra as outras. A opinião pública seria moldada por algoritmos, e a verdade seria apenas mais uma arma entre muitas. Centros de controle militar seriam os primeiros alvos. Se um país perde sua capacidade de se comunicar com suas tropas ou suas bases, ele fica vulnerável. Nesse novo campo de batalha, um código bem escrito pode causar mais destruição do que uma bomba. O espaço, a nova fronteira. A Terceira Guerra Mundial se estenderia ao espaço. Satélites de comunicação, navegação e espionagem seriam alvos prioritários. Países com capacidade espacial lançariam mísseis anti-satélite para cegar seus inimigos. Satélites armados, ainda considerados ficção científica por muitos, se tornariam realidade. Equipados com lasers de alta precisão, poderiam destruir ogivas no ar, atacar drones e até inutilizar redes de satélites inimigos. A Lua e outras órbitas poderiam ser militarizadas, com bases avançadas de monitoramento e ataque. Conflitos sobre o controle de rotas orbitais e ativos espaciais se tornariam frequentes. Perder o domínio do espaço significaria perder a guerra. Sem comunicação via satélite, sem GPS, sem espionagem orbital, um exército moderno se torna cego, surdo e impotente. As armas do futuro. Além dos domínios tradicionais, a Terceira Guerra Mundial traria o uso em larga escala de armas nunca antes vistas. Inteligência artificial militar autônoma. Algoritmos que aprendem em tempo real, adaptam estratégias, identificam pontos fracos do inimigo e tomam decisões mais rápido do que qualquer humano. Armas de energia dirigida. Lasers montados em veículos, aviões e satélites, capazes de destruir alvos a quilômetros de distância sem deixar vestígios. Nanotecnologia bélica, enxames de nanorobôs programados para invadir estruturas, sabotar motores, liberar toxinas ou desativar circuitos eletrônicos. Armas genéticas, vírus sintéticos criados para atacar perfis genéticos específicos, usados para eliminar grupos populacionais inteiros sem afetar aliados. Supersoldados biotecnológicos, humanos modificados com implantes cibernéticos, aumento muscular, resistência à dor e comunicação neural direta com sistemas de combate. Guerra psicológica total. Uso de neurociência para induzir pânico em populações, alterar comportamentos e até manipular decisões políticas com base em estímulos cerebrais.
Essas armas, combinadas com estratégias de guerra híbrida, que misturam ações militares, sabotagem, desinformação e terrorismo, criariam um cenário onde a linha entre combate e vida civil seria completamente apagada. A logística do inferno. Por trás das armas e dos soldados existe um sistema de suporte logístico colossal. A Terceira Guerra Mundial exigiria a mobilização de milhões de toneladas de suprimentos, energia, água, alimentos, remédios, munições. Cadeias globais de produção seriam destruídas. Países dependeriam de reservas estratégicas e de soluções emergenciais como impressoras 3D militares, drones de entrega e veículos autônomos de carga. A escassez seria generalizada. A fome, a falta de medicamentos, os apagões, todos se tornariam parte do cotidiano. Governos instituiriam economias de guerra, controle total de produção, racionamento e até confisco de propriedades para fins militares. Os atores envolvidos. Os grandes blocos de poder seriam liderados por superpotências e seus aliados. OTAN, com EUA, Reino Unido, França, Alemanha, Canadá e outros. Altamente tecnologizada, com domínio aéreo e cibernético. Bloco sino-russo, China, Rússia, Coreia do Norte, Irã e aliados regionais. Enorme poder de fogo terrestre e grandes reservas energéticas. Países neutros armados, Índia, Brasil, África do Sul, Turquia, tentando permanecer fora do conflito, mas inevitavelmente arrastados pelas pressões comerciais e militares. Guerrilhas, milícias e insurgentes tecnológicos, grupos descentralizados, financiados por criptomoedas, armados com tecnologia acessível, atuando como forças caóticas que dificultam qualquer tipo de estabilidade. Colapso global. As consequências da Terceira Guerra Mundial para a humanidade. Se o início da Terceira Guerra Mundial é marcado pelo som das explosões, pelo ruído de drones cortando os céus e pelo silêncio ameaçador do ciberespaço em colapso, o meio do conflito revela algo ainda mais brutal: a quebra do tecido da civilização moderna. Nesta parte vamos mergulhar nas consequências do conflito global, não apenas no campo de batalha, mas em todas as áreas da vida humana. Quando a guerra atinge um ponto irreversível, não são apenas os soldados que sofrem. As economias entram em colapso. A ordem social se desfaz. Doenças se espalham. A natureza é devastada. E o mundo, como o conhecíamos, desaparece. Neste episódio, analisaremos os efeitos da Terceira Guerra Mundial nas estruturas que sustentam a humanidade: economia, saúde, meio ambiente, cultura e governança, a queda dos mercados e o fim da economia global. A primeira vítima invisível da Terceira Guerra Mundial é a economia global. A interdependência entre países, construída durante décadas de globalização, torna-se um ponto de vulnerabilidade mortal. Com o início do conflito, cadeias de suprimentos são interrompidas, rotas comerciais destruídas e sistemas financeiros sabotados. Bolsa de valores despencam ao redor do planeta. Moedas nacionais perdem valor rapidamente. A fuga de capitais para moedas digitais, ou mesmo para bens tangíveis como ouro e terras, se intensifica. O comércio internacional é substituído por economias de guerra, autossuficientes e fechadas. Embargos, bloqueios e tarifas tornam-se armas políticas. Empresas gigantes vão à falência em massa. A produção industrial para de funcionar. Milhões de empregos são perdidos em dias. O desemprego atinge níveis jamais vistos. A população, sem renda e sob racionamento, se vê forçada a improvisar. Criptomoedas e sistemas financeiros descentralizados ganham força, mas também se tornam alvo de ataques cibernéticos. O colapso da infraestrutura bancária e a falência de governos tornam impossível confiar em qualquer moeda estável. A inflação dispara. O dinheiro perde valor. E o escambo retorna em muitas regiões. A crise humanitária em escala planetária. Com a destruição da economia, vem o colapso humanitário. Cidades inteiras são evacuadas. Bilhões de pessoas perdem suas casas, empregos e acesso a recursos básicos. O número de refugiados ultrapassa qualquer cifra registrada na história. Campos de refugiados se tornam verdadeiras megalópolis improvisadas, onde doenças se alastram,
a violência se multiplica e a dignidade humana se dissolve. A escassez de água potável, alimentos e remédios provoca revoltas. Governos impõem medidas extremas de controle populacional, toques de recolher, zonas de exclusão, vacinação forçada, esterilização em massa. Hospitais não conseguem lidar com a demanda. Muitos profissionais de saúde abandonam seus postos ou fogem para locais mais seguros. O colapso dos sistemas de saúde transforma doenças tratáveis em sentenças de morte. O acesso a antibióticos, insulina e anestesia se torna privilégio dos poucos abastados ou militares. As doenças infecciosas se espalham rapidamente em meio ao caos. Sem vacinas, sem medicamentos e com sistemas de vigilância epidemiológica colapsados, surtos de vírus altamente contagiosos se tornam pandemias globais. E há também a possibilidade do uso deliberado de armas biológicas, lançando doenças criadas em laboratório para dizimar populações inteiras. A fome se alastra. Milhões de pessoas morrem de inanição. A agricultura industrial entra em colapso devido à escassez de combustível, fertilizantes e mão de obra. Em resposta, algumas nações recorrem à agricultura vertical e à produção de alimentos sintéticos. Mas o tempo necessário para isso funcionar é longo demais para salvar a maioria. A morte da democracia e o nascimento dos regimes totalitários. Em tempos de guerra total, a democracia se torna uma das primeiras vítimas. Governos civis são substituídos por juntas militares ou regimes autoritários. Estados de exceção são declarados. As liberdades individuais são suspensas. O medo do inimigo externo e o caos interno servem como justificativa para a concentração total de poder. Leis emergenciais concedem aos governantes autoridade absoluta. O judiciário é subordinado ao poder militar. A imprensa é censurada. Redes sociais são desativadas ou controladas por algoritmos de propaganda estatal. A vigilância em massa é intensificada, com drones de reconhecimento facial e monitoramento de comunicações. Campos de trabalho forçado ressurgem. Dissidentes políticos desaparecem. As minorias são perseguidas. A população, exausta e aterrorizada, se submete em troca de promessas de segurança e sobrevivência. Em algumas regiões, os governos simplesmente colapsam. O vácuo de poder é preenchido por milícias, gangues e grupos paramilitares. A lei do mais forte prevalece. Cidades se tornam feudos. A justiça é feita por armas, não por tribunais. A ordem global desaparece. Organizações como ONU, OMS, FMI ou Banco Mundial se tornam irrelevantes. O multilateralismo morre, e em seu lugar surge uma nova geopolítica baseada na força bruta, na sobrevivência e na capacidade de destruição. O colapso ambiental e a terra ferida. A Terceira Guerra Mundial não poupa o planeta. O uso massivo de bombas, armas químicas, biológicas e nucleares transforma vastas regiões em zonas mortas. Florestas inteiras pegam fogo. Rios são contaminados. Oceanos se tornam cemitérios de navios afundados e resíduos tóxicos. Explosões nucleares liberam radiação ionizante que persiste por décadas. Áreas inteiras se tornam inabitáveis. A atmosfera sofre alterações. A fuligem lançada por bombardeios e incêndios gigantescos bloqueia a luz solar, causando uma espécie de inverno nuclear regional. Uma queda brusca nas temperaturas, com consequências drásticas para a agricultura e a biodiversidade. Espécies animais e vegetais desaparecem. Ecossistemas colapsam. As mudanças climáticas se intensificam de forma irreversível. Derretimento de geleiras, elevação do nível do mar, desertificação em larga escala. O planeta, já fragilizado antes da guerra, entra em uma espiral de destruição ecológica. Algumas nações tentam implementar medidas emergenciais, como o uso de geoengenharia para resfriar o clima, mas o custo e a instabilidade tornam tais iniciativas quase impossíveis de sustentar. Em algumas regiões, a natureza começa a se recuperar lentamente com a ausência de atividade humana, uma espécie de retorno silencioso da vida selvagem. Mas, em geral, o cenário é de devastação e desequilíbrio. O trauma psicológico de uma geração.
A Terceira Guerra Mundial não destrói apenas cidades, mas também mentes. As consequências psicológicas do conflito são avassaladoras. Milhões desenvolvem transtornos pós-traumáticos, ansiedade extrema, depressão profunda. Crianças nascem e crescem em meio à guerra, sem conhecer a paz. A ideia de normalidade desaparece. O sofrimento psicológico se transforma em colapsos coletivos. Suicídios em massa, surtos de violência, cultos apocalípticos e movimentos radicais se espalham por diversas regiões. A cultura da sobrevivência substitui a cultura do diálogo. Profissionais da saúde mental são sobrecarregados ou desaparecem. Os poucos tratamentos disponíveis são oferecidos apenas a militares e elites. A maioria da população recorre à automedicação, drogas sintéticas ou práticas religiosas extremas para suportar o horror cotidiano. A arte, a literatura e a ciência sofrem com a fuga de cérebros e a destruição de universidades. O mundo entra em uma nova idade das trevas intelectual. Conhecimentos são perdidos, bibliotecas são queimadas, laboratórios são destruídos. A ignorância se espalha como uma sombra. A fragmentação cultural e o fim da globalização. A cultura globalizada, que unia pessoas de diferentes países por meio da música, da tecnologia e da internet, é destruída. Cada nação, cada grupo, cada tribo volta-se para dentro. O nacionalismo extremo domina a narrativa. A xenofobia cresce. Estrangeiros são perseguidos. Idiomas minoritários desaparecem. A internet, fragmentada por ataques e por políticas estatais, se torna um conjunto de redes isoladas. O conhecimento compartilhado se converte em propaganda. A desinformação se torna a norma. Os algoritmos promovem ódio, medo e obediência. Os jovens, criados em um mundo interconectado, se veem presos em realidades locais, provincianas e restritas. A educação é militarizada. Os valores humanistas são substituídos por doutrinas de sobrevivência e obediência cega. Em muitas regiões, o conhecimento científico é desacreditado ou ignorado. Teorias da conspiração substituem fatos. A religião, a superstição e o autoritarismo tomam o lugar da razão. O espírito iluminista morre. A nova ordem mundial em formação. À medida que a guerra avança, uma nova ordem global começa a se delinear. Ela não é planejada, justa ou democrática. Ela surge do caos, da destruição e do medo. Os países que sobreviveram com mais infraestrutura e coesão assumem o papel de lideranças militares. Alianças são reconstruídas com base em interesses de sobrevivência, não em ideais. Territórios são redivididos. Recursos são monopolizados. A água, a energia e os minerais se tornam mais valiosos que o ouro. A desigualdade entre países atinge níveis extremos. Algumas regiões vivem em cidades protegidas, com tecnologia avançada, enquanto outras mergulham na barbárie. Uma nova forma de apartheid global se forma, não baseada em cor de pele, mas em acesso a recursos, conhecimento e segurança. As tentativas de reconstrução enfrentam resistência. Grupos que lucram com a guerra sabotam negociações. A paz se torna um ideal distante. O ciclo de violência e vingança continua por gerações. Chegamos à etapa final desta jornada profunda sobre a Terceira Guerra Mundial. Após compreendermos os caminhos que poderiam levar à guerra, os gatilhos geopolíticos, os primeiros confrontos, o uso de tecnologias destrutivas e os impactos sociais, econômicos e ambientais, resta agora uma pergunta inevitável. Qual será o desfecho desse conflito global? Nesta última parte, exploraremos os possíveis futuros da humanidade pós-guerra. Desde os cenários mais sombrios, em que a civilização desaparece por completo, até visões mais esperançosas, em que o sofrimento leva a um novo pacto civilizacional. Seria o fim da espécie humana ou o início de uma nova era? O abismo, o fim da humanidade. No cenário mais extremo, a Terceira Guerra Mundial se transforma em um evento de extinção. O uso desenfreado de armas nucleares, biológicas e químicas pode levar à morte de bilhões em questão de semanas. Os sobreviventes enfrentariam décadas de radiação, fome, doenças e colapso social. Nesse mundo pós-apocalíptico, a tecnologia deixa de funcionar. A eletricidade desaparece.
Os satélites caem. A informação se perde. A humanidade retorna a uma forma primitiva de existência, em pequenos grupos isolados, sem registro de sua história ou ciência. O conhecimento desaparece junto com seus detentores. O inverno nuclear, causado pelo acúmulo de fuligem na atmosfera, reduz a temperatura global. A agricultura falha. Animais e plantas morrem. A Terra se torna um planeta inóspito. A espécie humana, que dominou o planeta por milênios, chega ao seu fim não por causas naturais, mas por sua própria arrogância. Neste cenário, a civilização é apenas uma lembrança enterrada sob escombros e silêncio. Um fim sem glória. A ditadura global. Sobrevivência à base da opressão. Outro cenário possível é a emergência de uma ditadura global tecnocrática. Em meio ao caos da guerra, uma superpotência ou aliança militar toma o controle total do planeta, sob o pretexto de restaurar a ordem. O mundo é unificado à força, a democracia desaparece. Todos os aspectos da vida são monitorados por IA, drones e redes neurais. A liberdade é sacrificada em nome da segurança. O ser humano se transforma em um número dentro de um sistema controlado por algoritmos. Nasce uma nova forma de totalitarismo digital. A população vive sob vigilância total. A educação é substituída por doutrinação. A arte desaparece. A religião é padronizada. O pensamento crítico é extinto. A humanidade sobrevive fisicamente, mas morre espiritualmente. Para alguns, esse cenário representa uma forma de estabilidade. Para outros, é uma prisão planetária. A paz existe, mas é uma paz baseada na submissão absoluta. O preço da sobrevivência é a perda daquilo que nos torna humanos. A fragmentação mundial. Retorno à Idade Média. Há também a possibilidade de que nenhuma potência consiga vencer. O mundo não é unificado, mas fragmentado. Os países colapsam, estados-nação desaparecem. Em seu lugar surgem feudos, cidades-estado, tribos armadas. Um novo feudalismo tecnológico. Nessa realidade, algumas regiões vivem sob teocracias fanáticas, outras sob lideranças militares, outras sob corporações privadas armadas. Não há mais lei internacional, nem direitos humanos. A moeda global é o medo. A sobrevivência depende da força e da lealdade ao grupo local. O conhecimento sobrevive apenas em alguns núcleos. A internet desaparece, mas saberes antigos ressurgem. Agricultura orgânica, medicina natural, engenharia mecânica. A cultura renasce de forma local, resiliente, mas o custo é a perda de séculos de avanços científicos e sociais. Nesse mundo, o futuro é incerto. A cada geração, o passado é reescrito. A história da Terceira Guerra Mundial vira mito, lenda ou tabu. A renascença planetária, um novo contrato civilizacional. No entanto, também há espaço para a esperança. Após o horror absoluto, pode surgir uma nova humanidade. Sobreviventes, chocados com a destruição, podem se unir para reconstruir o mundo sob novos princípios. Nesse cenário, os erros do passado são estudados. As armas nucleares e biológicas são destruídas. Um novo pacto global é criado, baseado na empatia, na ecologia, na cooperação. Surge uma nova ONU, mais forte, mais democrática, com poderes reais para evitar guerras. As tecnologias são redesenhadas para servir à paz. A IA é usada para prevenir conflitos, distribuir recursos, reconstruir cidades sustentáveis. A educação se torna o pilar central da sociedade. A cultura floresce novamente. A ciência se torna uma aliada da ética. É um futuro difícil, lento e cheio de cicatrizes, mas é possível. Exige que a humanidade reconheça sua fragilidade, aceite sua interdependência e cultive a humildade. A guerra, nesse caso, não teria sido o fim, mas o parto doloroso de uma nova era. A escolha final. A Terceira Guerra Mundial, se vier, será o maior teste da história humana. Ela nos colocará diante de escolhas morais, políticas e existenciais profundas. Poderá nos destruir, poderá nos escravizar, poderá nos fragmentar, ou poderá nos transformar. A decisão não está escrita. Depende de líderes, populações, movimentos sociais, cientistas, artistas, cidadãos comuns. Depende de nós.
O futuro ainda pode ser moldado. A guerra ainda pode ser evitada. E mesmo se ela vier, ainda haverá esperança, se houver consciência. Que este conhecimento não seja apenas um alerta sombrio, mas um chamado à lucidez. Que a memória do que podemos perder nos inspire a preservar o que temos. Que a sombra da guerra nos leve à luz da sabedoria. Se você acredita que o conhecimento pode salvar vidas, compartilhe este conteúdo. Curta, inscreva-se no canal Inteligência em Ciência e espalhe a reflexão. Porque o futuro da humanidade pode depender de uma simples decisão: pensar antes de lutar.